A sessão ordinária deste dia 14 de julho de 2025. Invocando a proteção divina e guiados pelo interesse público, damos início aos trabalhos destinados à análise de matérias de relevância para o desenvolvimento do município de Itaiópolis. Dirijo minhas cordiais saudações aos ilustres vereadores, ao público aqui presente, aos cidadãos que nos acompanham pelas redes sociais e aos servidores desta Casa Legislativa. Convido a vereadora Josete Aise Tavares a realizar a leitura de um trecho do Evangelho. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Solicito a primeira secretária, vereadora Sandra Patrícia Veiga Mirick, efetuar a leitura da ata da 23ª sessão ordinária. Ata da 23ª sessão ordinária do primeiro período legislativo ordinário, da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura, realizada no 7º dia do mês de julho do ano civil de 2025, sobre a presidência da vereadora Fátima Regina Sonaglo Vielewski, e sendo secretariada pela vereadora Sandra Patrícia Veiga Mirick. A hora regimental foi registrada a presença de todos os vereadores que compõem a Casa Legislativa, verificada então a existência de número regimental. Seguindo a pauta do dia, a presidente Fátima Regina Sonaglo Vielewski solicitou ao vereador Edson Alcione da Silva para realizar a leitura de um versículo bíblico. Em seguida, a primeira secretária realizou a leitura da ata da 22ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa anual da 20ª legislatura. Após ser submetida à discussão, a ata foi dignamente corrigida e aprovada. Seguindo a pauta do dia, a primeira secretária realizou a leitura dos expedientes recebidos e expedidos pela Secretaria da Casa. Foram lidos ofício número 351/2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, respondendo ao requerimento de informação número 009/2025. Ofício número 354/2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que envolveu o encaminhamento de projeto de lei número 36/2025. Ofício número 14/2025, de autoria da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, que envolveu resposta ao ofício número 112/2024 desta Casa Legislativa. Ofício número 15/2025, de autoria da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, que envolveu esclarecimento técnico sobre a redação final do projeto da Lei número 30, de 13 de junho de 2025. Projeto de Lei número 37/2025, de autoria do vereador Edson Alcione da Silva. Ofício número 365/2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que envolveu o encaminhamento de projeto de lei número 38/2025. Ofício número 366/2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que envolveu o encaminhamento de projeto de lei número 39/2025. Ofício número 368/2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que envolveu o reencaminhamento de projeto de lei número 11/2025. Ofício número 369/2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que envolveu retirada e devolução de projeto de lei número 28/2025. Ofício número 370/2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que envolveu reencaminhamento de projeto de lei número 28/2025, convite para celebração de termo de convênio simplificado com o Estado de Santa Catarina, envolvendo o programa PET levado a sério. Convite para audiência pública, competências das forças de segurança e demais instituições na gestão de ocorrências de ato infracional ou violação de direitos de crianças e adolescentes.
Convite para encontro de entidades do programa Planorte, Água e Solo, a ocorrer em Canoinhas. Convite para a cerimônia da abertura da terceira Taça Brasil de Clubes Bolão 23, a ocorrer em Itaiópolis. Indicações número 139 e 140, apresentadas pelos vereadores Januário Donizete Carneiro, Edson Alcione da Silva e Ederson Vermonde. Indicações número 141, 142 e 144, 2025, apresentadas pelo vereador Anderson Marcelo Zuman. Indicação número 143, 2025, apresentada pelo vereador Edson Alcione da Silva. Moção de pesar, apresentada pelo vereador Edson Alcione da Silva, diante do falecimento da senhora Elizabeth Kaczynski Fiamoncini. Passou-se para o grande expediente. Na sequência, a senhora presidente concedeu a palavra ao vereador Edson Alcione da Silva. Este iniciou sua fala cumprimentando a presidente, os colegas vereadores, servidores da casa, todos os demais presentes e público do YouTube. A indicação número 139/2025 trata da necessidade de colocação de pedras britadas, cascalhamento, nas ruas Amandos Bauer e João Cope, sendo uma reivindicação recorrente dos moradores das referidas vias. Já a indicação número 140/2025 refere-se à necessidade de colocação de pó de fresagem asfáltica pó-fresado em todas as vias do bairro Nova Brasília. Informou que tal providência já vem sendo cobrada e o prefeito encontra-se ciente, tendo se posicionado positivamente para tanto. Ato seguinte, agradeceu à Secretaria de Obras e Urbanismo por todo o trabalho feito no São Lourenço do Zening e também ao Hospital Santo Antônio, diante de circunstância familiar pessoal sofrida, e que teve o apoio e profissionalismo do segmento de saúde de Itaiópolis. Sua fala teve a parte dos vereadores Januário Donizete Carneiro, Ederson Vermonde e Osmar Tauscher. Na sequência, a senhora presidente concedeu a palavra ao vereador Ederson Vermonde, e este iniciou sua fala cumprimentando a presidente, os colegas vereadores, servidores da casa, todos os presentes e os demais que acompanham nas redes sociais. Citou a importância do programa PET levado a sério, da iniciativa do governo estadual, enfatizando todos os benefícios e pontos positivos a agregar ao município, tendo reiterado que a questão dos animais na cidade também envolve saúde pública. Acrescentou que a adesão do nosso município ao referido programa será extremamente relevante ao benéfico para todos e se colocou à disposição para contribuir no que for necessário. Na sequência, a senhora presidente concedeu a palavra ao vereador Anderson Marcelo Zuman e este iniciou sua fala cumprimentando a presidente, os colegas vereadores, servidores da casa, todos os presentes e internautas que acompanham no YouTube. Ato contínuo, citou sobre suas indicações número 141, 142 e 144, 2025, e que são medidas que vêm sendo cobradas pela população com frequência. Em seguida, destacou a oportunidade de participar do evento Frente Parlamentar Invasão Zero, agradecendo tanto ao assessor do deputado Sargento Lima, senhor Heraldo Martins, quanto ao próprio parlamentar, pela viabilização da participação. Ressaltou que o evento foi de grande relevância e importância para o município e o objetivo é fiscalizar e denunciar qualquer ato de invasão de propriedades, independente da cidade onde ocorra. A iniciativa visa proteger propriedades privadas que estão sendo invadidas e muitas vezes destruídas, prejudicando diretamente produtores que trabalham para garantir a produção de alimentos e movimentar a economia. Citou que o respeito à propriedade privada é um dos pilares fundamentais de uma sociedade justa, pontuando que as invasões não têm por objetivo o trabalho ou a produção, mas sim a destruição de bens já estabelecidos, afetando diretamente quem gera empregos e coloca alimentos na mesa da população. Essas ações trazem terror às famílias, que muitas vezes são forçadas a abandonar suas casas, resultando em traumas psicológicos, perdas materiais e, em alguns casos, até mortes. Reforçou que a Frente Parlamentar também atuará para garantir que qualquer ocupação ou invasão, inclusive promovida por instituições, seja ela indígena, quilombola ou ligado a outros movimentos, esteja sujeita à legislação vigente.
A proposta prevê ainda que, anualmente, cada município tenha um representante junto à frente, para facilitar denúncias e promover ações fiscalizatórias mais eficazes contra esses atos de vandalismo. Na sequência, foi exibido um vídeo para ilustrar o tema, com relatos sobre recentes ações do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Apesar dos avanços no controle da situação, as ocupações continuam ocorrendo, porém, precisam ser freadas com urgência. Porém, também foi pontuado que o Estado de Santa Catarina está de parabéns diante desse cenário. Sua fala teve a parte do vereador Emerson Gabriel Wojtkowski. Ato contínuo, a senhora presidente deu sequência aos trabalhos e determinou a assessoria da Casa a elaboração e o envio dos pedidos solicitados pelos vereadores na palavra livre. Não havendo mais inscritos para a oratória, a senhora presidente passou a ordem do dia. Solicitou à primeira secretária a leitura do projeto de lei número 25, de 5 de junho de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal e seus pareceres técnicos. Ato seguinte, a primeira secretária leu os pareceres favoráveis das comissões legislativas correspondentes. O referido projeto de lei foi aprovado, juntamente com seus pareceres técnicos. Em seguida, a primeira secretária também leu o projeto de lei número 35, de 18 de junho de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal e seus pareceres técnicos. Ato seguinte, leu os pareceres favoráveis das comissões legislativas correspondentes. O referido projeto de lei foi aprovado juntamente com seus pareceres técnicos. E não havendo outras matérias para deliberação, pelo plenário foram encaminhados os seguintes projetos de lei de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal às comissões legislativas permanentes, para análise e emissão dos pareceres técnicos correspondentes. Projeto de lei número 11, de 21 de março de 2025, reenviado à Câmara Municipal de Vereadores em 4 de julho de 2025, dispõe sobre a regularização de instalações, construções, ampliações e reformas irregulares e ou clandestinas no município de Itaiópolis e da outras providências. Projeto de lei número 28, de 9 de junho de 2025, reenviado à Câmara Municipal de Vereadores, em 4 de julho de 2025. Dispõe sobre o valor mínimo para a cobrança de débitos inscritos em dívida ativa para a propositura das execuções fiscais e da outras providências. Projeto de lei número 36, de 30 de junho de 2025, institui o Plano Plurianual do município de Itaiópolis para o quadriênio 2026 a 2029 e da outras providências. Projeto de lei número 37, de 3 de julho de 2025. Altera o artigo 27 da lei número 246/2008, quanto à extensão de ruas sem saída. Projeto de lei número 38, de 2 de julho de 2025, autoriza a abertura do crédito adicional, suplementar e da outras providências. Projeto de lei número 39, de 3 de julho de 2025, autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A., com a garantia da União e da outras providências, e tendo sido esgotados os assuntos que nortearam a realização da presente sessão, a senhora presidente encerrou os trabalhos, agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima sessão ordinária a ser realizada nas formas regimentais. Sala das Sessões, 7 de julho de 2025. Sandra Patrícia Veiga Miric, primeira secretária. Fátima Regina Sonaglio Vielewski, presidente. Coloco em discussão a redação da referida ata. Em votação, os senhores vereadores que estiverem de acordo com a referida ata queiram permanecer como se encontram. Declaro aprovada a ata da 23ª sessão ordinária. Solicito à primeira secretária efetuar a leitura dos expedientes recebidos e expedidos pela Secretaria da Casa. Ofício número 373/2025, Itaiópolis, 8 de julho de 2025. Excelentíssima senhora Fátima Regina Sonaglio Vielewski, presidente da Câmara de Vereadores. Assunto: solicita a sessão extraordinária para apreciação e votação do projeto de lei número 40/2025. Senhora presidente,
Cumprimentando-a cordialmente, vimos pelo presente solicitar a Vossa Senhora que seja realizada a convocação de sessão extraordinária para apreciação e votação do projeto de lei número 40/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir, junto à Receita Federal do Brasil, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, exclusivo ao órgão público municipal e da outras providências. Atenciosamente, Ivan Rec, Prefeito Municipal. Ofício Circular número 003/2025, Itaiópolis, 9 de julho de 2025. Aos excelentíssimos vereadores, Câmara Municipal de Vereadores Itaiópolis. Assunto: convocação para a sessão extraordinária. A presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itaiópolis convoca Vossas Excelências para a sessão extraordinária a realizar-se no dia 14 de julho de 2025, com início às 19h45, a fim de apreciar e deliberar o seguinte projeto. Projeto de Lei número 40, de 8 de julho de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir, junto à Receita Federal do Brasil, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, exclusivo ao órgão público municipal e da outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Atenciosamente, Fátima Regina Sonaglo Vielewski, presidente da Câmara Municipal. Ofício número 6/2025, Itaiópolis, 10 de julho de 2025. Assunto: disponibilização de espaço para as reuniões do CONSEG. Vossa Excelência, Senhora Presidente da Câmara de Vereadores de Itaiópolis, Santa Catarina, prezada Senhora Fátima Regina Sonaglo Vielewski, com o objetivo de colaborar com as atividades do CONSEG 367 de Itaiópolis, vimos por meio deste ofício solicitar a disponibilização do espaço para a realização das reuniões mensais ordinárias e extraordinárias do Conselho Comunitário de Segurança. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Respeitosamente, Adriano Rodt, presidente. Convite: Seminário Capacitação, Atenção à Saúde, Pessoas, Estomias, Criciúma. 8 de julho de 2025. A Comissão de Saúde da Alesc reforça o convite para o Seminário de Capacitação na Atenção à Saúde das Pessoas com Estomias. Data: 5 e 6 de agosto de 2025, horário das 7h30 às 17h30. Exposição Artística Flor Ações. 11 de julho de 2025. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e o artista visual Jorge Peixoto convidam para a exposição de arte Flor Ações. Abertura: 5 de agosto, 18h30. Visitação: 4 de agosto a 14 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Conexão CNM, Legislativo Municipal. Prezado municipalista, a Confederação Nacional dos Municípios, CNM, com o apoio institucional da Federação de Consórcios, Associações de Municípios e Municípios de Santa Catarina, FECAM, estará realizando o evento Conexão CNM, em Blumenau, Santa Catarina, que ocorrerá nos dias 12 e 13 de agosto, no Parque Vila Germânica. Indicação número 145/2025. O vereador Edson Alcione da Silva indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, a necessidade de patrulhamento, empedramento, limpeza de bueiros e valetas no loteamento da Bromélia. Itaiópolis, 10 de julho de 2025. Atenciosamente, Edson Alcione da Silva, vereador. Indicação número 146/2025. O vereador Anderson Marcelo Zuma indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, a necessidade urgente de ações de manutenção na via rural que dá acesso à localidade São Pedro Velho, no trecho entre a Casa Sérgio Jankowski até a divisa com Papanduva, Fazenda Gralha Azul, com serviços como patrulhamento, cascalhamento e recuperação de pontos críticos. Itaiópolis, 11 de julho de 2025, atenciosamente, Anderson Marcelo Zuma, vereador.
Indicação número 147/2025. O vereador Edson Alcione da Silva indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, a necessidade de instalação de bueiro na entrada da Bromélia, Itaiópolis, 11 de julho de 2025. Atenciosamente, Edson Alcione da Silva, vereador. Indicação número 148/2025. O vereador Edson Alcione da Silva indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, a necessidade de instalação de luz de LED na comunidade de Vila Bromélia, Itaiópolis, 11 de julho de 2025. Atenciosamente, Edson Alcione da Silva, vereador. Moção de pesar. Os vereadores que integram o Poder Legislativo itaiópolense resolvem, em forma de moção de pesar, apresentar homenagem póstuma pelo falecimento da senhora Madalena Kowalski, ocorrida no dia 11 de julho de 2025, aos 78 anos de idade, deixando enlutados 7 filhos, netos e demais familiares e amigos. Transmita-se o teor desta família enlutada. Itaiópolis, 11 de julho de 2025. Edson Alcione da Silva, Ederson Vermonde, Celestino Smangozeski, Emerson Gabriel Wojtkowski, Fátima Regina Sonaglo Vielewski, Januário Donizete Carneiro, Anderson Marcelo Zuman, Sandra Patrícia Veiga Mirik, Osmar Tauscher, vereadores. Moção de pesar. O vereador Edson Alcione da Silva resolve, em forma de moção de pesar, apresentar homenagem póstuma pelo falecimento da senhora Douglacy Leyer Schioquete, deixando enlutados filhos, demais familiares e amigos. Transmita-se o teor desta família enlutada. Itaiópolis, 11 de julho de 2025, Edson Alcione da Silva, vereador. Moção de pesar. O vereador Edson Alcione da Silva resolve, em forma de moção de pesar, apresentar homenagem póstuma pelo falecimento do senhor Hilário Grem, ocorrido no dia 8 de julho de 2025, aos 78 anos de idade, deixando enlutados 3 filhos, 6 netos, 4 bisnetos e 1 genro, e demais familiares e amigos. Itaiópolis, 11 de julho de 2025, Edson Alcione da Silva, vereador. Agradeço a leitura efetuada pela senhora secretária. Passamos para o grande expediente. Conforme disposto. Passamos para o grande expediente. Conforme disposto no artigo 206, parágrafo 1º do Regimento Interno, será disponibilizado o uso da tribuna para que sejam prestados esclarecimentos sobre a matéria solicitada pelo vereador Edson Alcione da Silva, conforme ofício número 136, de 27 de junho de 2025, encaminhado à senhora Flaviane Andrzejewski, secretária municipal de saúde. A oradora terá 15 minutos para explanação e 15 minutos para responder às perguntas dos vereadores. Informo também que, enquanto a secretária estiver efetuando a exposição, não poderá ser interrompida. Ao final dela, os vereadores poderão realizar seus questionamentos e considerações. Boa noite a todos, boa noite, Fátima, presidente da casa, a todos os vereadores presentes. Eu agradeço o convite por estar aqui dando um apanhado geral de como está a Secretaria de Saúde nesse momento, depois desses 6 meses já do início dos trabalhos. Eu vou começar com um apanhado da atenção básica. A gente hoje tem 8 unidades de saúde, no município e 10 equipes de saúde da família atuando no município. Tem 10 porque Central tem 2 equipes e Bom Jesus agora tem 2 equipes também. Dessas 10 equipes, todas estão credenciadas junto ao Ministério da Saúde. Quando a gente iniciou o trabalho em janeiro, a equipe do OSF Central ainda não estava habilitada e credenciada, então era por custeio próprio do município. E a equipe do Bom Jesus também estava com custeio próprio. Então, hoje, todas elas estão com credenciamento e homologadas no Ministério da Saúde e vão. A última que foi credenciada foi a do Bom Jesus, foi na semana passada, na portaria de 1º de julho. Então, a partir desse mês, todas elas vão receber recurso federal. Então, sai do custeio próprio do município e passa a receber recurso federal.
A gente sabe que o recurso federal, ele não é suficiente para sua totalidade de gastos, né? Mas já é uma grande ajuda para o município que deixa de sair do recurso próprio. Equipe de saúde bucal. A gente tem 7 equipes de saúde bucais no município. Quando a gente iniciou os trabalhos, faltava crescimento de 3 equipes de saúde, da saúde bucal, desculpa. Então, agora a gente está com 6 equipes credenciadas. Tem uma que não está credenciada por ausência de profissional, que é a equipe do Vila Nova. Tem só o dentista atuando, falta uma técnica de higiene bucal, que é a composição mínima da equipe de saúde bucal, e por isso está sem credenciamento. Mas já está com credenciamento solicitado, e agora com o concurso que está vindo aí, a gente acredita que essa equipe vai ser contemplada também com credenciamento. As equipes de saúde da família, todas elas estão com médico, enfermeiro, está com a ausência de um enfermeiro na equipe do Bom Jesus, do Paraguaçu, que a profissional foi selecionada no seletivo, então acabou saindo da atenção básica e está no hospital. Mas na próxima semana já vai retornar a enfermeira de licença maternidade para contemplar todas as equipes. E agente comunitário de saúde, que a gente está bem aquém do que a gente necessita. Pelo teto, o município tem direito a 55 agentes comunitários de saúde. Hoje a gente tem somente 28. Né? Então, com o concurso vindo agora, a gente vai aumentar e ampliar a equipe de agente comunitário de saúde. A gente já solicitou também a verba para pagamento desses profissionais, vem também do Ministério. A gente já se antecipou e em fevereiro solicitou credenciamento de mais 15 para pagamento, para não vir do custeio municipal. Todas as unidades elas estão dentro da portaria. A gente tem uma portaria, a portaria número 3.493, que ela dispõe de número de pacientes, usuários que têm que ser atendidos pela comunidade. Tem o parâmetro mínimo e o máximo. Todas elas, as 9 equipes, estão dentro dos parâmetros do Ministério, dentro da portaria. Então, na semana passada, a gente iniciou um trabalho bem incisivo nas unidades de saúde, a gente passou por todas elas, na questão do acolhimento dos pacientes, disponibilização de consultas, para a partir daí a gente começar enfatizar principalmente as reclamações que vêm sobre a fila da madrugada. Né? Os pacientes que vão até as unidades de saúde 5, 6 horas da manhã. Esse paciente não tem necessidade de ir tão cedo. Então, a gente está capacitando as equipes para o acolhimento desses pacientes, para que eles sejam atendidos durante todo o período do dia e tenham sua demanda atendida naquele momento. Né? Pode passar por consulta médica, consulta com o enfermeiro, sua consulta pode ser agendada, ou às vezes até uma orientação que o paciente necessite. Então, a gente passou por todas as unidades de saúde na semana passada, iniciamos na segunda-feira e vai até na sexta-feira. A gente foi presencialmente, eu junto com a Suzana, que é a coordenadora da atenção básica, e deixamos bem frisada essa parte do acolhimento ao paciente. Né? Então, a gente quer com isso que os pacientes não vão de madrugada na fila. E a gente sabe, isso é uma coisa que nos incomoda e não há necessidade do paciente tão cedo. Mas, para isso, a gente está capacitando as equipes para que não aconteça o paciente chegar lá e não ter sua demanda atendida naquele momento, né? Então, a gente está fortalecendo as equipes, fazendo reuniões. Essa semana e semana que vem vai ter reuniões pontuais com os profissionais novamente, para poder fazer a capacitação das equipes. E, junto com isso, hoje foi assinado a ata e empenhado o valor para a telemedicina. Então, é uma questão que está vindo aí, uma nova porta de entrada para os pacientes, para que eles sejam atendidos, né? Vai ser ofertado, eu peço até a palavra novamente nessa casa para poder explicar a situação do telemedicina, como que vai acontecer, como vai funcionar. O paciente pode ser atendido de casa, da unidade de saúde, e eu vou precisar, para poder fazer divulgação, novamente da palavra dessa casa. E outra questão também que nos aflige um pouco, que são dos exames laboratoriais. Os exames, a gente sabe que a cota é baixa, né? A gente tem um valor limitado, e já foi falado com o prefeito Ivan, para poder fazer a ampliação do valor que é disponibilizado, para poder ampliar o atendimento aos pacientes. Do Hospital Municipal Santo Antônio. Nesses 6 meses, foram atendidos 15.360 pacientes. Desses pacientes,
tem os pacientes de emergência, urgência, e contabiliza também aqueles pacientes que são atendidos junto ao consórcio CISAMURC dos especialistas. Por isso deu um número um pouquinho mais elevado, né? A média mensal de 2.500 pacientes sendo atendidos no hospital. Também a questão das ambulâncias. Hoje, as 3 ambulâncias estão em funcionamento. Quando a gente pegou a secretaria em janeiro, tinha uma só. Então, a gente fez toda a questão orçamentária e as 3 ambulâncias estão funcionando. E também o aditivo do contrato para o segundo médico, no final de semana, sábado e domingo, das 19 às 23 horas. Vai iniciar agora no próximo final de semana, nesse período sazonal da gripe, que aumentou os atendimentos, então para poder o paciente ser atendido com mais agilidade, né? A questão do TFD, que é o tratamento fora do domicílio. Foi feita uma revisão dos processos de trabalho, fortalecemos o processo regulatório junto com o Estado. A gente está também em uma briga constante para trazer a regulação ambulatorial para mais próximo da gente. Hoje, a regulação ambulatorial ela é centralizada em Florianópolis. Cada regional tem sua específico, tem seus prestadores. Então, a gente quer descentralizar essas regionais de regulação para que os nossos prestadores sejam melhor utilizados, digamos assim. O que acontece hoje? Nosso paciente de cardiologia, por exemplo, ele vai para Brusque. E a gente tem um prestador aqui do nosso lado, que é o São Vicente de Paulo, em Mafra. Então, a gente quer fortalecer isso para os pacientes não ficarem em transporte constante nas indas e vindas por aí, né? Dos atendimentos do TFD, de primeira consulta e exames, foram ofertados 5.279 agendamentos. Todos os pacientes saíram da fila de algum especialista ou de algum exame especializado. Só que eu quero frisar bastante a questão das faltas. Desses agendamentos, 680 pessoas faltaram nesses 6 meses. Então, ele tira totalmente a nossa programação. É um paciente que está programado para ir para Joinville, por exemplo. A gente programa uma van com 10 pacientes. 4 deles faltam. A gente poderia mandar um carro menor. E a van vai com menos pacientes porque o carro foi disponibilizado para outro agendamento, né? Então, a gente pede para a população e para vocês nos ajudarem nessa questão, porque a gente otimiza muito o recurso público, né? E são 600 pacientes que poderiam ser agendados, outros pacientes, né? Esses aqui, eles nem sequer foi agendado e eles não desmarcaram, não deram nem satisfação. Tem alguns que, claro, todo mundo tem problema pessoal, né? Quando nos avisam, a gente remarca, mas esses pacientes que foram agendados, eles não desmarcaram o carro, eles não desmarcaram o exame, não pediram reagendamento, eles simplesmente não foram. Então, ressaltamos também os especialistas que estão vindo para o nosso município, né? Endocrinologista, neurologista e otorrino. Esses 3 estão vindo mensalmente para prestar atendimento aos municípios aqui. Lembrando que, além dos nossos pacientes, eles também atendem pacientes de outros municípios, né? Então, o transporte. A gente tem uma média mensal de transporte de 1.300 pacientes, né? Uma média geral de 45 pacientes por dia transportados. Uma média mensal de 236 viagens para diversos municípios. Dá uma média, contando os 30 dias do mês, de 7 viagens por dia. E considerando dias úteis, são 10 viagens por dia. São 10 carros que a gente está disponibilizando para levar os pacientes para outros lugares para poder prover o que eles necessitam, né? Então, a gente tem 3 vans e 7 carros. Tem o 8º carro que veio agora no último mês. Porém, como ele está sem seguro, ainda não está rodando. A gente só deixa para coisas internas por enquanto, por questão de segurança, para o paciente não corra nenhum sinistro, nem nada, né? E também tem as reformas e as novas unidades. Já trago de primeira mão para vocês, que a equipe a SF do Bom Jesus 2, a gente está só aguardando a empresa terminar e, inclusive, enviar os documentos para a gente assinar a ordem de serviço. Então, nas próximas semanas, deve-se iniciar a construção. Da Moema, a gente está aguardando, a gente recebeu uma verba do senador Amin,
vai vir para a construção de uma SF nova. A gente está aguardando o projeto da Contagem Vorel. O projeto de reforma está quase concluído. Essa semana deve ser encaminhado para licitação. É uma verba que veio do deputado G.R. Comper. Distrito de Itaió também está previsto a reforma, que é uma das mais urgentes que a gente tem como prioridade. O projeto já está em andamento. Tem também o Centro Integrado de Saúde, que é a Clínica da Mulher, que já veio o recurso do Estado, que vai ser iniciado o projeto. Farmácia Básica Municipal, que já também tem um recurso de deputado, da deputada Ana. E o CAPES, que a gente homologou uma proposta junto ao Ministério da Saúde e que a gente está aguardando a homologação para ver se o nosso município foi contemplado. Então, são todas essas reformas e construções novas que a gente vai prover nos próximos anos. Acho que um apanhado geral é isso. Abro para perguntas. Então, algum vereador quer fazer uso da palavra, fazer alguma indagação? Permite uma parte, presidente. Quero parabenizar o trabalho da Flaviane, nossa secretária da Saúde. Vim aqui mostrar para a comunidade, para o povo de Itaiópolis, o trabalho que a saúde vem fazendo, essa gestão nova que a gente está aí do Ivan e Carol. É um projeto que a gente já tinha planejado, mostrando para a população que a gente está sempre unido, trabalhando em forma, um ajudando o outro. E vindo aqui mostrar para vocês o que a saúde vem fazendo dentro do município é importante. Todos nós, como vereadores, às vezes somos cobrados por alguma coisa. A gente tem que mostrar para a população que nós também, como vereadores, estamos a par do que está acontecendo na saúde. E o que vem acontecendo na saúde é muito importante, porque são muitas pessoas sendo ajudadas. Eu também quero agradecer o trabalho da Flaviane, com a equipe, porque a gente sabe que a gente tem muitos problemas para ajudar a população de Itaiópolis. Quero agradecer e quero dizer também que essa casa está aberta aqui. Quando precisar usar a tribuna, às vezes não precisa a gente fazer a convocação. A gente pode chamar a gente que a gente está aqui, a gente vai dar o suporte que precisa. E a gente quer agradecer também aos vereadores também pelo apoio, pelos todos dos 100 mil, que vai ajudar muito também dentro da saúde, que vai ajudar a população nossa, que é um anseio que os nossos vereadores já pediram também. E agradeço quando você continue nessa linha. E também agradeço também pelos teus trabalhos que está indo em busca de trazer os pacientes lá de longe aqui perto. Que isso vai ajudar muitas pessoas de idade e a gente sabe a importância disso, porque a gente está dentro da saúde também. Muito obrigado. Me cede uma parte? Fabiana, eu queria só fazer duas perguntas. Uma quase você já respondeu ali sobre os exames, né? Quantos exames o SUS paga e o que as pessoas que não têm condição de pagar os exames, o que está sendo feito e o que vai ser tratado. A outra pergunta minha seria... Não, é essa mesmo. Antes da Flaviane responder, eu sou muito procurada no meu trabalho referente aos exames. Ressonância, no caso que o pessoal fala que demora muito para ser chamado. A secretária pode falar alguma coisa referente a isso, a nós? Daí eu lembrei ali. Outra questão. Primeiro das medicações, a gente não tem nada em falta. Se teve por algum momento em falta, é por questão de fornecimento, de entrega do material. Mas não teve nenhum medicamento que deixou de ser comprado ou que não foi comprado nesses 6 meses que a gente está atuando. Às vezes acontece, naquele momento teve um consumo maior naquela semana e que o paciente foi buscar a medicação e não teve naquele dia, mas é feito pedido na farmácia central e é reposto nas unidades de saúde. Não teve falta de nenhuma medicação por questão de compra. Às vezes algum laboratório não entrega ou tem demora de fornecedor, mas por questão de compra da secretaria não houve. Às vezes é uma coisa pontual que o paciente foi lá naquele momento e não tinha, mas a questão de reposição que é rapidamente já normalizado, Quanto aos exames de sangue, a gente tem contratos vigentes que já vieram da gestão anterior com um valor específico para aquele fim, A gente sabe que o valor é muito baixo. Hoje a gente tem um valor mensal de R$17 mil para todo o município, Então, esses R$17 mil são
divididos, não igualmente, porque a gente sabe que tem comunidades que têm um número menor de pacientes cadastrados, ou que tem uma área vulnerável maior, que utilizam mais o SUS. Então, a gente divide conforme a equidade do bairro, da SF que o paciente reside. A gente sabe que é insuficiente, né? Eu já falei com o prefeito Ivan para a gente vai fazer um novo contrato, mas que dobrando o valor mensal para os exames de sangue. Já antecipo que não vai ser suficiente, mas a gente tem que minimamente ter os exames garantidos para os pacientes hipertensos, diabéticos, gestantes, questões urgentes das unidades de saúde. A gente vai criar protocolos também para solicitação desses exames, porque o que acontece? Tem muito paciente que vem do particular com uma lista gigantesca de exames para um check-up. O SUS não tem como disponibilizar isso. E nem todos os exames que é solicitado tem no rol do SUS. A gente segue uma tabela que se chama tabela SIGTAP, que é a padronização dos exames que o SUS disponibiliza. A gente tem grande dificuldade porque essa tabela SUS ela não é revista há muito tempo, há mais de 20 anos. Então, tem exames que pagam um valor mínimo. Os laboratórios, a gente tem uma briga constante com os laboratórios porque o valor de custo deles é muito alto comparado com o que o SUS paga. Então, a gente tem essa questão também, que nos impede de muita coisa. Mas a gente sabe desse problema, a gente já está tratando do novo contrato para aumentar, praticamente dobrar o valor que hoje é disponibilizado. A gente sabe que quanto mais oferta, mais procura, mas a gente tem que basicamente manter os pacientes dos programas, gestantes, hipertensos diabéticos com os exames em dia. Né? Quanto às ressonâncias, a ressonância é um problema constante. Né? A gente sabe que ressonância ele passa para o custeio da média e alta complexidade. É um exame da alta complexidade. Quem faz o custeio desses exames é o Estado. Né? A gente, por hierarquia, o município ele tem que atender atenção básica. Passou para média e alta, já vem a questão do Estado. Né? A ressonância ele é um exame caro, é um custo elevado, a oferta é baixa perante ao Estado, porém a gente conseguiu dar uma boa agilizada, a gente conseguiu diminuir o número de pacientes que estavam na fila com o consórcio Cisamurc. A gente tem o valor que o Estado custeia para o nosso município de R$ 97 mil por ano, né? Então, esse valor ele vai vencer agora julho, agosto. A gente conseguiu dar uma boa agilizada nesses exames, a gente marcou bastante exame de ressonância. Porém, a nossa fila, quando a gente pegou a secretaria, ela estava com 2 anos de espera. Então, o nosso, assim, o que eu sempre falo para o pessoal que trabalha comigo, né? A gente nunca vai zerar a fila da saúde. Porque hoje a gente zera uma fila, mas o paciente vai ficar doente, vai aparecer. A gente tem que diminuir o tempo de espera, minimamente. Né? Então, a gente conseguiu diminuir o tempo de espera. Pacientes que estavam há 2 anos esperando, a gente conseguiu marcar. Né? A gente já entrou ali na faixa de 1 ano de espera. Então, a gente, junto com o consórcio, está provendo esses exames para os pacientes, porque pelo CISREG, que é a regulação estadual, demora. E eu já aproveito para solicitar também ajuda, porque esses exames do Cisamurc, que entra para média e alta complexidade, a gente paga, tem sido pago, esses exames que a gente marcou, com a emenda parlamentar, né? Para não sair do recurso próprio do município, então a gente usa os valores da emenda. Então, nos ajudem, se tiver alguma indicação da emenda parlamentar, para poder fazer esse custeio. Hoje, então, a fila de espera para ressonância é mais ou menos 1 ano. A gente que depende muito, porque os exames da alta complexidade tem coisas que saem mais rápido, tem coisas que tem ressonância de crânio, uma ressonância mais simples, sai mais rápido. Uma que é de coluna total, por exemplo, são 3 exames em um só, então demora. Ressonância é um exame bem complicado de agendar. Sim. Né? Mas a gente já conseguiu diminuir bastante. Né? A fila que a gente, quando iniciou a gestão para agora, a gente diminuiu bastante essa questão da fila. E outra coisa também que a gente está
Frisando porque, como o paciente está muito tempo esperando, ele acaba pagando por conta própria o exame. Então, ele está lá na fila esperando, porém ele já fez o exame. Tem pacientes que eu conheço que vieram falar comigo que já até operaram e estão ainda na fila aguardando a ressonância, para terem noção de como é moroso esse processo. Do consórcio, a gente conseguiu adiantar bastante. Então, foi adiantado bastante pacientes ali no São Vicente, que tem ressonância, e também na Digimax em São Bento. Certo. Obrigada, então, secretária. Se me per... Secretária, falando em exames, a senadora Ivete da Silveira, do MDB, ela depositou, né? Já está nos cofres da prefeitura, agora no dia 4 de julho, R$300 mil, né? Que foi solicitado. Esse valor poderá ser utilizado também para exames? O valor que a senadora enviou para a gente, ele não pode ser para exames da média e alta complexidade. A gente pode usar para os exames da atenção básica, que são os exames de sangue, porque ele veio específico para custeio de atenção primária, né? Mas, de qualquer forma, então, vai Pode. contribuir significativamente. Sim, vai nos ajudar bastante para a questão dos exames que a atenção básica necessita para atendimento da população. Obrigada. Secretária, também fomos procurados por pessoas do distrito, com certeza a secretária está de par do assunto. É uma reclamação aí de uma funcionária, que eu acho que chegou até a senhora, e parece que também a falta de médicos lá, não sei se procede isso ou não procede, pessoas têm nos procurado aí seguidamente quanto a essa questão de falta de médico e é sobre a questão de um atendimento mal de uma funcionária, que eu acho que a senhora está sabendo sobre aquele assunto lá do distrito. A questão da funcionária em específico, a gente já conversou com ela, já tomou as devidas providências. A questão da médica do SF Distrito, ela é uma profissional do Mais Médicos, então ela tem, por questão regimental, ela tem direito a 6 meses, não que ela esteja, não é uma folga, é questão internas do programa mesmo, para estudo, que é direcionado para outros fins, não atendimento específico à população. E nesse mês que passou, a servidora em si, ela teve questões pessoais de atestado e teve ausente nesse mês que passou. Então, teve uma semana e alguns dias em específico que ela esteve ausente mesmo, mas por questões pessoais de atestado, né? É esse questionamento da população do distrito. Nessa parte do questionamento do pessoal do distrito também me procuraram referente a isso, né? No caso do pessoal levantar de manhã e chegar lá e não ter, então, uma organização, talvez, a gente sabe que ninguém tem como prever se uma pessoa vai ficar doente durante a noite ou não, mas que as pessoas não percam tanto a ida ao posto e sempre quando tiver alguma coisa nos postos de saúde que tenha que ficar fechado, que seja avisado à população, que a pessoa não chegue lá e não se depare, às vezes, com a porta fechada, como aconteceu até na semana passada, mas enfim, que sempre avisem a população para não perderem a ida ao posto. A gente sabe Obrigada. que a população, principalmente das unidades do interior, o paciente se desloca por muitos quilômetros para chegar até a unidade, né? Então, a gente vem solicitando e tem os avisamentos via grupo do WhatsApp da unidade, mas a gente sabe que também é um pouco difícil que nem toda a população tem acesso ao WhatsApp, né? Então, a gente tenta, quando é programado, tem uma reunião específica tal dia, as agentes comunitárias de saúde, elas fazem essa divulgação junto com a comunidade, né? E elas têm mapeado quem usa celular, quem não usa, quem tem que ir lá presencialmente para avisar, mas tem percalços que, infelizmente, acaba que foge um pouco da dominância, né? Mas tudo que a gente consegue fazer o avisamento prévio, a gente tem feito, junto com a comunidade. Eu quero cumprimentar a nossa secretária e o prefeito também, e dizer que a minha comunidade lá na Moema, ela está satisfeita. Nós estamos com uma médica lá, de gente de Itaiópolis, está sendo excelente o trabalho dela, a equipe toda, né? E contente, principalmente, que agora vai o dentista também. Então, a minha fala é só mesmo para cumprimentar e dizer que o trabalho está sendo bem feito. Muito obrigado, viu? O dentista que atende a comunidade da Moema é o mesmo dentista que está credenciado na equipe do distrito.
Então, ele faz atendimento 3 dias na semana no distrito e 2 vezes na Moema. Na Moema, a questão que a gente tem para resolver ainda é a questão da extensão da Moema no Bom Sucesso e lá no Bispo. Né? No Bom Sucesso, a questão da água, provavelmente, essa semana vai ser resolvida. Né? A gente estava sem água na unidade, a gente, né, depende da ajuda dos vizinhos para ter água do poço para atendimento, então a gente vai fazer essa questão, esse conserto, né, que estava pendente, e na questão do Nova Esperança, para poder ter internet, que a gente sabe que tem na escola, né, vai fazer um puxadinho ali para a saúde, para poder ter atendimento real lá embaixo. Acho que a gente nunca teve isso, né? Hoje está eficiente o trabalho, graças a Deus. Mais alguma colocação, vereadores? Vereadora, eu lembrei de uma coisa bem importante que a população também tem cobrado bastante, a questão de fono e TO, que até eu esqueci de falar anteriormente na fala. A gente teve, então, um seletivo que está vigente agora, né, que foi o do ano passado, não teve candidatos aptos para assumir o cargo. Né, não teve homologação de candidatos nesse concurso, nesse seletivo, desculpa. A gente fez a chamada pública, não teve candidatos também. A gente está torcendo agora com o concurso público para que a gente possa fazer a cobertura dessas vagas. Vai ter também um novo seletivo, né, que a administração está já prevendo para o próximo semestre. E também a gente está correndo com edital para credenciamento de profissionais, para poder fazer atendimento. Então, nas próximas semanas, deve ter a publicação desse edital de credenciamento para poder disponibilizar à população. Só mais uma perguntinha. Esse é o seletivo para os agentes de saúde, quando é que sai? Tem a previsão, um prazo ou não? Ele já está... As inscrições já foram encerradas, eu posso confirmar para o vereador. Vai sair a prova logo agora, né? A homologação também deve ser na sequência. Nas próximas semanas aí deve ter mais alguma novidade. Já encerrou o prazo? Né? Eu posso verificar com toda certeza. Que agora eu dei um branco do edital. Eu li, mas... Tá, só isso aí. Obrigado. Eu só queria colocar que eu fui secretária da saúde também no município de Santa Terezinha. E essa dificuldade do fonoaudiólogo é incrível. Não tem esse paciente. Então, quando eu vejo um jovem, eu disse, meu Deus, vai lá, faz a faculdade, faz fonoaudiologia, que nós precisamos tanto, né? Então, olha, é bem complicado, né? Tomara que você consiga e que vai ser muito bom para nós aí, né? Mas é muito complicado. O meu menino, quando era pequenininho, tinha 6 anos, 7, precisou de fonoaudiologia. Não existia nem Rio Negro, nem Mafra, eu tinha que levar ele para Curitiba. E continua essa dificuldade, não é, secretário? Além de... É um profissional que está sendo muito utilizado. A gente sabe que tem a questão do autismo. Pacientes autistas, né, tem aumentado cada dia mais. E são pacientes que utilizam esses profissionais, né? A gente sabe que a demanda é crescente e acaba acontecendo aquela questão da oferta e da procura, né? Então, os valores acabam subindo. A gente, como é recurso público, enfim, a gente não tem como pagar o valor que é uma consulta particular. Que hoje a gente sabe que gira em torno de 180, R$200 uma consulta com esses profissionais. A gente segue um padrão, né? E acaba que fica muito aquém o valor que a gente pode pagar para ter esse atendimento. É uma questão que já vai nos ajudar bastante, eu acho, a questão da diminuição da carga horária, né? De fonoaudiólogo, a gente tinha vagas para 40 horas, foi diminuída para 2 vagas de 20. Então, a gente espera que, assim, tenha mais profissionais que queiram vir ao serviço público, né? Parabéns, secretária Flaviane, pelo seu trabalho, seu empenho, sua dedicação e essa luta, né? Essa busca cada vez avançarmos mais e mais na saúde. Suas considerações finais? Então, eu agradeço essa casa, né? A parceria que a gente vem tendo dentro desses 6 meses, né? É uma parceria de construção, porque a gente sabe que a saúde se constrói a várias mãos, né? Então, eu agradeço toda a minha equipe que trabalha comigo, a vocês pela parceria, né?
e que a gente continue assim pelos próximos anos. Estamos à disposição, né? Se precisarem de alguma coisa, alguma questão, todos têm meu telefone, podem me procurar. E a população também, estamos à disposição. Então, agradeço a presença da senhora Flaviane Andrzejewski. Conforme os ditames regimentais destinados aos pronunciamentos em tribuna dos oradores inscritos, lembrando os nobres vereadores que, conforme disposto no regimento interno, cada vereador dispõe de até 5 minutos para realizar seu pronunciamento. Passo primeiramente a palavra ao vereador Edson Alcione da Silva. Primeiramente, boa noite a todos. Cumprimentar a nossa presidente Fátima, em nome dela, cumprimentar os nobres colegas vereadores, cumprimentar também o nosso público presente, nosso chefe Edson do Transporte, Flaviane, Juliano, assessor do deputado Marcos Jair Mioto, perdão, o seu Mário, e o público presente que se está presente na casa, nossos amigos. Também quero cumprimentar os nossos funcionários da casa, nossos internautas que acompanham nós pelo YouTube, também as redes sociais, imprensa escrita e falada. Hoje tem a indicação a 145, 147 e 148. A 145 necessita de patrulhamento e limpeza de valetas no loteamento da Bromélia. A 147, a necessidade de colocação de um bueiro no acesso da Bromélia, onde quando chove a água vem de cima da rigodança ali, ela forma um valetão cheio de água, e quando enche, ela atravessa a estrada, e a necessidade dela atravessar a estrada, ela danifica e faz umas valetas. Então a gente pede com carinho que atenda essa comunidade. E também é uma indicação a 148, também a necessidade de substituir aquelas lâmpadas tradicionais, as amarelinhas, por luz de LED, porque é uma comunidade que trabalha muito com a agricultura familiar, onde a gente tem que valorizar isso muito, porque eu sempre digo, quando se valoriza a agricultura familiar, você está valorizando a família. Hoje também quero agradecer o nosso deputado Jair Mioto pelo apoio de 150 mil dentro do nosso município. Nosso assessor Juliano também está presente. Quero agradecer a sua presença nessa casa de leis. Que seja bem-vindo a essa casa, que seja bem-vindo a Itaiópolis, e quando você puder vir visitar nós, será bem-vindo a essa casa. Se o nosso amigo Sosmar quiser fazer um comentário referente ao recurso, pode falar. Uma parte, vereador. Sim. Também quero cumprimentar o Juliano, assessor do deputado Jair Mioto, que destinou um recurso ao nosso município, aí, uma emenda parlamentar aí no valor de 150 mil, né? Que será usado aí para compra de pedra britada, né? Para a região mais longe aí das pedreiras, né? Que vai ser muito importante aí. Então, transmita ao deputado o nosso agradecimento aí por esse recurso, que podemos ver que agora temos mais um parceiro nosso lá na Alesca trabalhando pelo nosso município aí. Muito obrigado. Muito bem, vereador. Obrigado pela sua fala. Também quero dizer que nosso deputado seja bem-vindo a essa casa, que ele venha visitar Itaiópolis, venha conhecer nosso povo, venha nos ajudar, para a gente poder ajudar ele também. E também quero fazer um agradecimento também à Casan pela colocação das ligações das águas também no loteamento da Bromélia. E a gente fez esse empedramento porque agora está sendo feitas essas ligações com a vocação da colocação dessas águas, está dando muito buraco, e a gente pede também que faça patrulhamento e empedramento da comunidade da Bromélia, onde vai melhorar a qualidade de vida também. Quero também agradecer a nossa secretária da Saúde também por ter vindo atender esse pedido da gente. É um pedido que a gente faz para a população saber que a saúde vem trabalhando. Esse é um projeto do Itaiópolis Merece Mais. É isso que nós precisamos, é um projeto novo e está acontecendo. É bom a gente ter ouvido as pessoas que estavam contra a gente e diziam assim, não esperava que vocês iam fazer tanta coisa em pouco tempo. Mas a gente trabalha com Deus, com a população, com pessoas competentes, como a nossa secretária Flaviane e a nossa equipe que temos na saúde. Vamos dar o nosso melhor, vamos fazer mais para o Itaiópolis, porque Itaiópolis merece mais. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Inscrito para a oratória, passo a palavra ao vereador Januário Donizete Carneiro. Boa noite. Primeiramente, quero cumprimentar nossa presidente, dona Fátima, os demais vereadores,
funcionários dessa casa, internauta que nós acompanhamos em redes sociais e o público que aqui faz presente. Hoje venho falar sobre a minha indicação 027 de 2025, onde eu peço para o chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, que seja realizada a instalação de aparelho de ar-condicionado nas 3 salas da aula da Se Crescer, localizado no centro. Hoje venho informar a população que, graças a Deus, está lá os ar-condicionados, né? Com certeza os alunos vão estar nas suas aulas, na sua sala de aula com mais conforto, né? E que sirva de exemplo para os demais colégios, né? As instalações desse ar-condicionado. Porque nós sabemos que o nosso clima vem mudando dia após dia, né? E aonde os alunos ficam mais confortáveis, com certeza vão aprender bem mais, né? E também quero agradecer o nosso secretário de obras, Diogo Teles, Isaac e demais companheiros dele de trabalhos ali, por empedrarem e cascalharem o bairro Nova Brasília. Ali nós sabemos que poucos dias ali teve um pessoal postando as ruas ali como que estava, né? Cobrando bastante dos vereadores e do executivo e principalmente do secretariado, né? Através de um pedido, uma indicação de Edson Vilmonde Tibão, que mais conhecido em Januário, hoje foi realizado lá o início das obras. Também quero dizer para o nosso pessoal ali da Nova Brasília que isso só foi o início do trabalho. Aonde estivemos conversando com o prefeito Ivan, ele quase prometeu e se colocou a fazer mais tarde ali pavimentação em todas aquelas ruas, seja asfáltica ou usinada, né? Também quero dizer para os moradores do bairro Lucena, da Coab 2, não foi esquecido as 2 ruas de vocês lá, simplesmente estamos conversando com o secretário junto com o prefeito, esperando dar mais uma melhorada no tempo lá, que lá tem que fazer um trabalho bom, né? Vai ter que tirar todo aquele antipó que foi colocado lá, com certeza vai ter que passar o escarificador da máquina e depois colocar uma brita mais fina e passar o rolo. Então nós temos vindo trabalhar junto com o executivo, junto com os demais vereadores, pedindo apoio de todos os lados. Quando a gente sai da área de conforto e volta e meia dá eu digo assim, uma puxãozinha de orelha, né? Não quer dizer que eu sou oposição do prefeito. Tenho o maior orgulho de ajudar o Ivan chegar na cadeira onde ele está. Tenho o maior orgulho de ser vereador do PL. E tenho orgulho de dizer que sou um itaioplense e que trabalho e quero fazer o meu melhor sempre para o povo itaioplense. Não sou partidário, eu sou um vereador do povo e quero sempre ser companheiro de todos, secretariado, seja da educação, da saúde, de qualquer setor. Estou aqui para ajudar, não estou aqui para estrovar. Me cede uma parte, vereador? Sim. É uma colocação que eu tenho que agradecer também à Secretaria de Obras, também a Armando Bauer e a João Cope, também foi realizado na Comunidade 36, uma indicação feita aqui pelo vereador Edson Alcione da Silva, Edson Vilmonde e João José Carneiro. E também a Brasília, também um trabalho que a gente fez de indicação junto também, indicação pelos 3 vereadores, e a gente agradece também a Secretaria de Obras por executar o trabalho. A gente sempre diz, é muito bom você pedir, acontecer, a comunidade ganhar. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco, pedir e acontecer. Muito obrigado, vereador. Também não podemos se esquecer de comentar sobre a Vila Nova, né? Que ali é onde tem mais os trechos de estrada de chão, nada ali quase é pavimentado, né? Então, quero lembrar eles e como foi em época de campanha que tivemos ali na nossa caminhada, junto com o prefeito e demais vereadores, que passemos em várias ruas ali, e aonde mais o povo clama, pavimentação. Pois a gente sabe aonde lava a roupa ou deixa a casa, tem que manter toda a vida fechada, né? Então a população ali vem ansiosa que aconteça as obras ali, que seja pavimentada as ruas ali. Cede uma parte, vereador. Agradecer, né, a Secretaria de Obras pelo trabalho realizado ali na Nova Brasília. E como você falou,
Não foi esquecido o pessoal do Luceno ali. Conversei com o secretário, eles conseguiram, eles ganharam um fresado, conseguiram, só estão esperando para poder ir buscar, sabe? A ordem para ir buscar o fresado, que eles querem fazer de fresado com as duas ruas lá atrás. E também o parquinho do Vila Nova, lembrando, já estão preparando lá o terreno, já estão na terraplanagem. Então, logo eles chegam ali no Vila Nova também com as máquinas para ajeitar aquelas estradas de chão ali. Bom, muito obrigado. Boa colocação e sua também, lembrando de novo no bairro Lucena, que não se esquecemos das famosas fossas céticas lá, né? Não. Que se Deus quiser, com mais esses 4 anos que temos pela frente, vai sair, né? Queremos deixar esse legado, né? Se Deus quiser, né? Que as coisas aconteçam. Minhas palavras e obrigado. Solicito a vereadora Josete Aise Tavares para fazer uso da palavra. Quero cumprimentar primeiramente a minha presidente da mesa e aos meus colegas vereadores. A plateia assistente, os visitantes, a nossa secretária, o assessor do deputado, o nosso vereador ali, o Zuman, e todos da casa, né? E dizer que hoje é um dia muito, muito, muito especial para mim, poder usar a palavra desta casa aqui, em virtude de que, proximamente agora, já nessa sessão aqui, nós vamos ter a votação da agregação de terras para o nosso município. Por quê? Meu pai, há muitos anos atrás, já doou para a Escola Básica Paulo Cristiano Aise aquele terreno onde foi construído o ginásio. Depois foi doado para o posto de saúde, mas através do sindicato. Questões políticas. Foi para o sindicato. Hoje, o sindicato faz um trabalho belíssimo de estar doando, repassando esse bem que meu pai doou para a nossa prefeitura. O campo de futebol também foi doação do meu pai. E aonde está a unidade sanitária, que depois eu vou falar também, uma doação também do meu pai, governador na época, Espiridião Amin, que construiu esta sede lá da nossa unidade de saúde em 82. Hoje ela está deficitária. E numa viagem, né, a Brasília no ano passado, nós fomos lá e levamos todo esse histórico. Depois de 30 anos, quase 40 anos, retornei ao Espiridião e pedi para ele: Espiridião, a sua unidade de 82 hoje está deficitária e a nossa comunidade cresceu e atende várias comunidades do interior e de acesso difícil. O Espiridião, né, como sempre, é maravilhoso e atende e conhece a nossa comunidade, porque ele frisou também essa comunidade, Moema, Iracema, lá nós temos os ucranianos, lá nós temos os poloneses, né? E ele passou para a assessora dizendo: este pedido tem que ser atendido, porque é histórico. Então, gente, eu não sei se estou chateando vocês, mas é importante eu contar isso. Esses terrenos que foram doados pelo meu pai eram para ser escriturados há muito mais tempo, mas não houve agilidade, não houve boa vontade de outros executivos. E agora o Ivan retomou e a minha irmã está honrando o compromisso do meu pai de doar essas terras para que a Moema cresça, para que a Moema desenvolva e para que a comunidade aproveite este bem que agora está sendo colocado à disposição deles. Gostaria muito que a Câmara de Vereadores, através da nossa presidente, fizesse um agradecimento muito, muito especial para o nosso senador Espiridião Amin,
porque não é qualquer comunidade, qualquer município, hoje, que ganha um valor nesse montante para a construção de uma unidade sanitária. Devo isso, e eu acho que ele também reconhece, os anos de parcerias com ele e que nos destinou esse recurso. Agradeço muito ao meu pai, eu sempre digo, o meu pai sempre vendia um lotinho aqui, um lotinho ali, porque ele queria que a comunidade dele crescesse. No dia da inauguração do Banco Cressol na Moema, eu disse, meu Deus, o pai tinha que estar aqui. Como ficou bonita a Moema. E olhando para as nossas coisas públicas, terrível, Emerson. O ginásio, graças a Deus, o Estado mandou pintar. Já tem os ar-condicionados lá, graças a Deus, a PP competente mudou como é que é a eletrificação, os fios, e hoje ela já contém os aquecedores. E com essa doação do meu pai, vai dar para fazer a nova unidade, porque foi dado 360 metros quadrados, que foi agora repassado para a prefeitura do posto antigo, e está doando mais 1.192 metros quadrados de área para nós construir essa nova unidade. Na frente vai ser possível fazer uma pracinha, os bancos, o pessoal vem para o posto, vai ter esse benefício na nossa comunidade. Então, o meu pai, que eu sempre digo, foi um príncipe, meu pai era um príncipe, né? Eu acho que todos vocês, né, gostam dos seus pais, mas o meu era muito especial também. Então, agradeço ao meu pai, que está lá no bom lugar, junto de Deus, agradeço a minha mãe, que sempre esteve ao lado dele, e que hoje a saúde também está socorrendo ali, e ela está muito bem, ela está ótima, parece que reviveu a minha mãe. Então, agradeço também aos meus companheiros vereadores, e em especial esse ofício para o nosso senador Espiridião Amin, e dizer muito obrigado para a minha comunidade, obrigado pelo nosso município, e que Deus nos proteja e nos ajude para que nós continue fazendo esse trabalho de companheirismo, juntos, porque essa história de, né, não querer fazer porque aquilo, o município só vai para trás. Então, muito obrigado. Me cede uma parte, vereador. Sim. Quero parabenizar a senhora por essa sua fala, muito bem falada. É isso que eu digo, temos que trabalhar como um time, fazer acontecer. Também quero dizer que a senhora seja bem-vinda de volta a esse time, com muito prazer receber a senhora de volta, fez uma falta para nós, suas conversas. Eu sempre digo que a importância de ter uma pessoa experiente dentro aqui da política, que nos ensina muito que fazer o certo é o certo. E o nosso povo merece isso. Parabéns pela sua fala, parabéns pelo seu falecido pai. É uma coisa muito importante que vai ajudar muito a saúde da Moema e nosso povo de Itaiópolis. É isso que nós precisamos. Parabéns por isso. Seja bem-vinda de volta aos trabalhos. Obrigado. Eu também, obrigado você, Edson, pelas palavras. Agradeço o teu trabalho também na saúde, da nossa secretária, da secretária da assistência também, que está dando uma parceria boa na Secretaria da Saúde. E dizer ao Zuman também, né, que esteve por 30 dias aqui. Obrigado, Zuman, foi bem legal. E que fiz meus exames todos de saúde, não quero morrer antes de terminar meu mandato. Então, muito obrigado e que Deus nos abençoe. Uma parte, dona Joseta. Eu também quero dar os parabéns e dar os parabéns para o seu pai, né? Não conheci ele, mas queria ter conhecido. A gente só veio falar coisas boas dele, né? E também agradeceu a mim, né? Ele, quase todos os anos, ele tem ajudado Itaiópolis. Se eu não me engano, a rua José Gonçalves, que era na antiga rádio lá, foi uma emenda que ele mandou para o nosso município. E fico feliz e vendo que, graças a Deus, essa casa está mostrando que não tem lado partidário, né? O que for para o bem do nosso município, para o bem do nosso município, que venha. E parabéns, José, pelo seu trabalho. Muito obrigado. Destino a palavra ao vereador Emerson Gabriel Wojtkowski. Depois de um discurso desse da dona Josete, a gente fica emocionado, né?
E como os outros vereadores falaram, né, a união, sem dúvida nenhuma, faz o crescimento. E muito bem. Boa noite a todos, boa noite ao público presente, boa noite aos internautas, boa noite à nossa mesa diretora, aos nossos queridos vereadores, aos trabalhadores da casa. Venho aqui, bem rapidamente, colocar o que foi feito na semana passada. Estivemos, então, com a vereadora Sandra, com o vereador Anderson Zuman, com o vereador Celestino, com a nossa vice-prefeita Carol, em Brasília. E a pauta era a fumicultura. Tivemos alguns contratempos, né, vou resumir aqui para não ocupar muito tempo. Tivemos alguns contratempos, acabamos que não conseguimos fazer exatamente tudo que nós queríamos devido, né, ao cancelamento do voo, mas no final das contas deu tudo certo. A audiência pública, o alinhamento, a reunião de alinhamento, a audiência pública relacionada à cultura do tabaco e aos assuntos pertinentes, eles são fundamentais para os municípios que mais dependem dessa cultura. Eu já falei várias vezes, eu não quero ficar repetindo, né? Às vezes fica até maçante, mas é algo que está dentro do nosso sangue, dentro da proposta que nós viemos representar aqui para o município de Itaiópolis, e realmente nós, como o maior produtor, Itaiópolis como o maior produtor, é fundamental que nós estejamos a par de tudo que acontece, de tudo que o governo federal está fazendo, né, contra. Né? A gente sabe que a fumicultura ela é combatida dentro desse governo atual e não podemos de maneira alguma arredar o pé de situações como essa e saber o que é que eles estão fazendo. E dentre vários assuntos, muitos deles discutidos, né, números, situações, a importância de cada município, da fumicultura para cada município, e numa situação dessa, o deputado estadual Marcos Vinícius, do Rio Grande do Sul, nos trouxe um baita de um projeto, né, uma ideia muito assim, fantástica para poder iniciar, de alguma maneira, dentro das casas legislativas sobre o fomento do tabaco. Então, esse projeto eu gostaria de trazer aqui, e antes de explicar ele bem rapidamente, já pedir o apoio dos queridos vereadores aqui, dos nossos nobres vereadores, como coautores também desse projeto, que é o projeto que visa e declara a fumicultura como atividade de relevante interesse econômico, social e cultural no âmbito do município de Itaiópolis e outras providências. Isso aqui é só um esboço, né? A gente estou anunciando para vocês aqui saber o que é, né? Já anunciando esse pedido de apoio. Fica declarada a fumicultura como atividade de relevante interesse econômico, social e cultural no âmbito do município de Itaiópolis. Para os efeitos desta lei, entende-se por fumicultura a prática agrícola voltada ao cultivo do tabaco, abrangendo as fases de produção de mudas, plantio, manejo, colheita e cura das folhas, desempenhadas majoritariamente por famílias de agricultores em pequenas propriedades, sendo também uma manifestação da identidade cultural do município. As etapas de beneficiamento, comercialização e industrialização do tabaco entregam a cadeia produtiva fumageira, sendo considerada desdobramentos estratégicos da atividade agrícola, dada sua relevância para a economia estrutural e social do município. A importância da fumicultura está associada à sua contribuição direta para o desenvolvimento do município, geração de emprego, renda, bem como para a fixação das famílias no meio rural. A fumicultura será tratada como atividade estratégica e significativa pelos órgãos da administração pública municipal, sendo considerada nos instrumentos de planejamento e execução das políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento rural e ao fortalecimento da agricultura familiar. Então, esse projeto visa fortalecer cada vez mais a fumicultura dentro do próprio município. Por quê? Teremos em breve um fórum em São Paulo. Está sendo programado alguma coisa... Aliás, está sendo programado várias coisas nesse sentido para que nós, produtores de tabaco, os municípios, são 509 municípios atualizados, 525 agora registrados nessa atualização, 525 municípios produtores de tabaco aqui no sul do Brasil. E todos eles fazendo parte da Ampro Tabaco também. Cada município, cada Câmara de Vereadores, cada vereador colocar isso, né, como pauta principal. Por quê? Porque quando formos a São Paulo, quando esse fórum for instalado em São Paulo, esse vai ser o pontapé inicial para o ataque. A fumicultura está muito na defesa. Não adianta, vou usar aqui algumas palavras, resumidamente, que alguns parlamentares utilizaram lá, mas a fumicultura está sempre falando para as mesmas pessoas
né, que combatem a fumicultura em vez de combater o antitabagismo, ou tabagismo, perdão. Então, nós precisamos sair para o ataque. Não dá mais para ficar na defesa. Eles já sabem de todos os números, eles já sabem das situações, eles já sabem que são 138 mil famílias no sul do Brasil, eles já sabem que são arrecadados mais de 17 bi em impostos, eles já sabem de tudo isso, né? Então está na hora da fumicultura sair da defesa e ir para o ataque. Por quê? Porque essa cultura é renda, é dignidade, é aquilo que sustenta todas essas famílias. A gente sabe que a agricultura familiar é a base, né? São essas pessoas que estão dependendo da fumicultura para sobreviver, para pôr o pão na mesa, para colocar o material escolar das crianças, para vestir as crianças. Então, nós não podemos deixar que simplesmente questões ideológicas, situações por opiniões de pessoas que não conhecem a nossa realidade. Né? Os vereadores que estiveram conosco nessa missão puderam ver muito bem como que é tratado. E, logicamente, que nessa audiência foi convidada a outra parte, mas ela não apareceu. Infelizmente, ela não apareceu, né, para debater, para conversar. E esse fórum vai ser criado justamente para chamar, para conversar, dialogar e explicar mais uma vez que a fumicultura é, sim, importante para esses 525 municípios que dependem dela, tanto no social como economicamente. Seria isso a nossa fala hoje. Muito obrigado a todos e uma excelente semana. Vereador Emerson, me cede a parte. Com certeza. Então, assim, o que eu senti lá, eu acho, aqui nós somos vários vereadores, nós conhecemos outros que se candidataram, não se elegeram, mas eles têm acesso aos seus deputados, né, de outras bancadas. E assim, o que a gente precisa levar? Hoje aqui nós temos um assessor de deputado, a gente precisa levar para os deputados a importância dessa cultura nos municípios. Lá no dia da audiência, infelizmente, somente 15 parlamentares estavam presentes, de tantos que existe lá no Distrito Federal. Então, precisamos conversar com as pessoas mais próximas, nossos assessores. Eu já fiz a minha parte também, passando isso para os sindicatos aqui do Planalto Norte. Quem tem conhecidos, né, que podem levar isso adiante, que levem, porque as pessoas precisam, no caso, entender a importância da cultura, dessa renda para essas famílias dentro dos municípios. É isso. Com certeza. Aproveitando a deixa, como o nosso assessor Juliano do Jair está aqui presente, foi muito bom ter você aqui nessa sala, ouvindo essa demanda do nosso vereador e sabendo que nós, 9 vereadores, também estamos apoiando a fumicultura em Itaiópolis. Eu digo assim, esse é o primeiro passo para o Jair Mioto vir conhecer Itaiópolis e conhecer a nossa cultura aqui também. Que seja bem-vindo, venha ajudar nós em Itaiópolis mais. E como a Sandra falou, nós temos nossas suplentes que também têm acesso aos deputados, também quem não chegou também, os partidos, a gente já está atrás para vir ajudar nós. E o projeto também que vai ser feito na Câmara terá a assinatura dos 9 vereadores também aqui. Obrigado. Muito bem. Todas as bandeiras que os nossos deputados que eles erguem são muito importantes, tanto social, educação, saúde, mas a gente precisa sempre olhar para todas, como nós aqui, com certeza, né? Nós também temos nossas bandeiras aqui, mas sempre trabalhando, olhando para todos os setores, para conseguir ir adiante. Muito bem. Vereador, eu só gostaria de deixar o meu testemunho, eu que já sou de mais idade, quando eu era criança, a gente via, assim, aqueles colonos com pouca terra. O que eles faziam? Plantavam feijão, arroz para comer a batata, né? Não tinha progresso nenhum. Aí veio o fumo, a gente começou a ver, porque com pouca terra, o nosso fumicultor melhorou de vida. Construiu uma casa nova, fez muro na frente, primeiro era tudo cerquinha, tudo caindo, não é, Mário? Era tudo caindo, e eles progrediram, tá? Então, eu acho assim que o fumo é muito importante, né? Eu acho que a gente tem que dar esse apoio, e se o nosso deputado, né, dar esse apoio também para nós, é muito importante. Ele trouxe progresso para o nosso município, porque o nosso interior era famílias grandes, pouca terra, e que no fumo eles conseguiram se desenvolver. Muito obrigado.
Muito bem. Para finalizar, então, realmente, se nós fôssemos falar de fumicultura aqui, ao assessor que está presente aqui hoje, nós iríamos mais ou menos umas 3 horas, como foi a audiência. Falando de números, falando de toda, como a vereadora Josete comentou, a vereadora Sandra, né, todos os vereadores comentando, renda per capita acima de R$ 3.500 mensais, hoje a cadeia produtiva mais enfim, nós iríamos mais de 3 horas falando sobre, e tudo positivamente, né? Então, realmente é uma causa muito importante e que ela vai ser fomentada muito ainda aqui nessa casa e também no âmbito estadual, também federal, a gente espera, e para que o produtor tenha defesa, para que o produtor se sinta protegido, né? E esse projeto de lei nada mais é que tentar proteger o produtor de alguma maneira e quem sabe futuramente, né, o produtor lá antes da Lei Quadro, da assinatura da Lei Quadro em 2005, consiga ter os mesmos acessos, os mesmos direitos que o agricultor que trabalha com outras culturas ainda tem hoje. Tá bom? Forte abraço, boa noite. Destino a palavra ao vereador Celestino Smangojeski. Cumprimento a presidenta desta casa, nossa amiga Fátima, em nome da presidente Cristiana, cumprimentos os vereadores, funcionários, cumprimentos os internautas, a imprensa falada escrita, as pessoas que nos acompanham pelo YouTube, cumprimentos os assistentes que aqui se encontram, inclusive também nosso companheiro Anderson, que esteve conosco em Brasília. Quero, senhora presidente, senhores vereadores, prestar contas aí da nossa ida a Florianópolis. Eu sempre falo, quando você vai a Florianópolis, a Brasília, um vereador, você tem que prestar contas à população da sua ida, da sua viagem. A que levou você a ir a Brasília? Em primeiro lugar, senhores vereadores, senhora presidente, nós estivemos em vários gabinetes de deputados, onde protocolamos vários ofícios pedindo recursos. Primeiro foi um ofício que nós encaminhamos, 2 ofícios protocolamos no gabinete do deputado do nosso partido, que é hoje o deputado Coronel Armando, onde se encontrou, o Anderson esteve junto conosco, se encontramos com o vereador de Canoinhas, nosso amigo Ivan, e aí, depois do meio-dia, era perto das 2 horas, encontramos o deputado nos corredores, ele disse: vereador Tino, eu quero te dar uma notícia boa, eu consegui uma emenda da bancada do PP de R$100 mil para a saúde, vou liberar a pedido teu, vereador Tino, e também 100 mil para o vereador de Canoinhas, também para a saúde. Então, secretária, está vindo 100 mil do nosso deputado Armando. Também protocolamos aí 2 ofícios pedindo recurso para infraestrutura e para pedras, também no gabinete do deputado Ismael dos Santos, também tem uma dívida conosco, quando deputado federal. Aí voltamos lá, o Anderson estava junto, né, Anderson? Depois, inclusive, o deputado almoçando no gabinete dele, com os assessores, também nos atendeu, se comprometeu, só que essas emendas, vereadores, isso só vai sair ano que vem. Só ano que vem. Então, para o deputado Ismael, também o deputado, enfim, também a gente se dá com ele bem, não quero que ninguém comente aqui que o Tino é PT, mas não é por isso. Tenho um respeito muito grande pelo Pedro Udzai, é um baita de um deputado, também tem ajudado o Itaiópolis, estivemos com a vereadora Sandra e a Carolina, também a vice-prefeita no gabinete do deputado Pedro Udzai. Também deixamos 2 ofícios pedindo recurso para o nosso município, independente de partido, nós precisamos de recurso para esse nosso município, onde também o deputado esteve esta semana aqui no município. Também protocolamos aí um ofício no gabinete do senador Esperidião a mim, onde conversamos, o Anderson esteve conosco também, com o Amaro, o Amaro até comentou, mas vereador, o Esperidião liberou 2,2 milhões para Itaiópolis este ano, digo, mas nós precisamos mais. E levamos um pedido de R$500 mil para a construção de um pré-escolar no Paraguaçu. Aí o Amaro me perguntou, assessor do senador, vereador Tino, foi feito um projeto, como é que é? Já vou passar para os vereadores. Se foi colocado, incluído, já foi feito, como é que é incluído no PAC 2?
esse pedido, se foi feito um pedido, é incluído no PAC 2, esse programa do governo federal. Aí eu nem sabia, nem falei nada porque eu não sabia, mas eu falei com a secretária e parece que não tem nada, porque não foi incluído no PAC 2 a construção desse nosso pré-escolar. Se tivesse incluído no PAC 2, sairia R$500 mil para a construção do nosso pré-escolar no Paraguaçu de cara. Mas como não foi incluído no PAC 2, este ano não sai, vai ficar para o ano que vem. Também a Marlete, presidente do PP, também encaminhou 2 ofícios, um ofício pedindo R$800 mil para a Fundação Hospitalar Nosso Santo Antônio, para a compra de equipamentos, e também 150 mil para a compra de um carro para o Hospital Santo Antônio. Então, essas emendas, esses recursos, provavelmente vai sair mais a partir do ano que vem. A gente espera, mas só os 100 mil que o coronel já libera para a saúde meio de cara já pagou esta viagem. Então, a gente fica muito feliz. E a gente está aqui para prestar contas. Eu sempre falo que todas as viagens que nós fizemos a Brasília, todas teve resultado. Isso nos engrandece, deixa nós muito felizes. E os deputados precisam de voto, né, assessor, ano que vem, então eles precisam também olhar mais para os municípios. E o nosso município de Itaiópolis, nos últimos anos, o ano de 2020 para cá começou a vir mais recursos, mas até 2020 aí os recursos eram escassos. Era dificilmente conseguir um recurso aí em Brasília, mesmo Florianópolis. Chegava lá, assessor, chegava lá, os deputados para se ver livre do vereador, eu te prometia, mas ficava só na conversa. Só na conversa. E agora está saindo essas emendas aí. Que bom que os deputados aí estão enfim, trabalhando, atendendo e trazendo recursos para os municípios. Também visitamos com o Anderson vários gabinetes, também de vários deputados, né, Anderson, protocolamos vários ofícios, e também o que me deixou, eu até fiquei pensando numa questão aí de um deputado que nós chegamos, protocolar 2 ofícios, como é que foi o nome do deputado, Anderson? Não, aquele que ele não barganheia. Como? É o Freitas. Aí o assessor dele, nós levamos os ofícios, aí ele disse, nós não ficamos com ofícios de vereadores, nós não barganhamos emendas. Que se faça no município lá, da questão de saúde, questão de educação, questão de obras, se faz um semiprojeto para ver, enfim, encaminhar para o gabinete de o que se precisa, qual o valor, no que vai ser investido, quantas pessoas vai atender, qual o impacto no município. Aí isso veio aqui para nós, esse pedido, a gente vai analisar e nós vamos liberar. Nós não barganhamos aí emendas, recursos por voto. É assim que esse deputado trabalha. Uma coisa diferente, né? Fico feliz por isso, porque hoje a maioria é barganha. Mas, enfim. Também estivemos em uma audiência pública, onde o tema era o tabaco, o Emerson comentou agora. Enfim, foi muito produtivo, foi muito bom. Eu sempre falo que o município nosso é o município que mais se produz fumo, o tabaco, né, Emerson? Então, mas eu quero deixar esses nossos fumicultores tranquilos, porque o tabaco, Emerson, talvez discordar de algo de parte do vereador, mas o tabaco não acaba nunca. Enquanto tiver fumantes no mundo, o povo vai vai plantar e vai ganhar dinheiro. É que nem a maconha. Se não existisse a pessoa usuário, a maconha não existiria no Brasil. E o tabaco, então, enquanto tiver fumantes, o pessoal vai plantar, vai trabalhar e vai ganhar dinheiro. Eu sempre falo que vereador, o governo, uma parte? só um minutinho só. O governo jamais vai deixar de arrecadar 17 bilhões de reais de impostos aí quanto à questão do fumo. Então é um recurso muito grande, são 17 bilhões, né, vereador Emerson, que o governo arrecada com o fumo. Então não tem porque o povo se preocupar. O fumo não para. Muitas vezes eu falo, inclusive alguém, se não me engano, uma pessoa do Sindifumo comentou lá, que um pouco de politicagem estão usando em cima disso aí. Mas o fumo no Brasil não para. Enquanto tiver fumantes,
o fumo vai continuar. O pessoal vai plantar, vai trabalhar, vai plantar e vai ganhar dinheiro. Só um minutinho, Emerson. Inclusive, você comentou lá, e é uma verdade. Hoje você vê no município de Itaí, não é o município de Itaí, mas todos os municípios onde tem os fumicultores, hoje você vê em todas as propriedades aí, carros novos, tratores novos e casas boas. Tudo com recurso, com dinheiro do fumo. Então, o fumo hoje, o pessoal tem uma renda boa na questão da agricultura. Não, vereador, concordo. Não, realmente, o fumo não para, ele não vai acabar. Concordo, o vereador está certo. Mas o problema maior que nós enfrentamos hoje é a questão do narcotráfico, a questão do contrabando. Então, hoje, qual que é a proposta da Lei Quadro? A proposta da Lei Quadro realmente é fazer com que acabe o fumo no Brasil. Com certeza, é muito difícil que isso aconteça do dia para a noite. E realmente, se o Brasil, parar de plantar tabaco, o fumante vai parar? O secretário que está aí. Esse tabaco ele vai continuar sendo plantado por alguém, vereador, entende? Sim, então, sim. Só para complementar, realmente, concordo, não vai parar. Mas o problema das políticas hoje é a questão dos impostos. 85% do imposto em cima do cigarro. Frisando, ninguém está aqui incentivando a fumar de jeito nenhum. Mas nós, né, deixamos muito bem claro isso. Mas o maior problema é isso, né? O contrabando, aquele cigarro, aquele que, como diz o deputado Moreira, o seu Moreira, o narcoestado, né? Sim. Onde realmente começa a se entender que há algo a mais por trás de tudo isso, né? Porque como é que pode 17 bilhões e continuar entrando, como o vereador falou? Mas, realmente, a preocupação maior também é a questão do cigarro contrabandeado. Realmente, o tabaco ele não vai parar. Se nós parar, alguém vai continuar. Sim. Obrigado, vereador Emerson. E na questão do fumo, só um minuto. Uhum. Na questão do fumo aí, está vindo fumo da onde? Do Paraguai, por causa da questão do preço. Então tinha que ser fiscalizados aí aqueles comércios que vendem aquele cigarro que vem sem impostos. Então, ou talvez sugestão aí aos deputados também, Emerson, talvez que sentassem e cobrassem do governo para que reduzisse de repente os impostos sobre o cigarro nacional, para que o cigarro nacional fosse mais barato. O fumante não vai parar de fumar. Quem fuma vai fumar. Quem bebe vai beber. Não é questão de aumentar impostos, aumentar o preço do cigarro, aumentar o preço da bebida, que o pessoal vai parar de fumar ou de beber. Então vai o quê? Vai fumar um cigarro mais barato que está vindo, enfim, de outros países com preço menor de péssima qualidade. Então, Tino, e reforçando a colocação do vereador Emerson, a regulamentação da cultura e políticas públicas para a cultura do tabaco. Também, né, fazendo uma colocação, lembrando da visita do deputado Ricardo Guidi, do deputado Zé Trovão e da deputada Giovana de Sá, que a gente também, e a Carolina, a nossa vice-prefeita, conseguiu visitar a senadora Ivete também, né, para fechar todas as visitas que a gente fez lá em Brasília. Mas alguma que eu estou esquecendo, o Cobalcini também, deputado federal, certo, Emerson? Uhum. Posso reutilizar? Sem dúvida, vereador. Então, o tempo é curto na tribuna, então a gente acaba se realmente. Então, Rafael Pezente, né? Nosso deputado federal, Rafael Pezente, também, né? Então foi uma busca, embora a correria foi grande, né? Entre audiências, porque chegamos, né, no outro dia, mas deu tudo certo, então só para ficar registrado, a nossa vice-prefeita visitou a senadora Cobalcini, visitamos pela manhã, e Rafael Pezente. Então eu disse para ele assim, 1,5 milhão de custeio para o ano que vem. Né, um compromisso, então, que a gente firma, né, e como o vereador falou, né, anteriormente, essas ameaças da busca de agora vai ser para o ano que vem. Obrigado, vereador Emerson. Então a gente fica feliz, enfim, essa viagem teve resultado. Obrigado, presidente. Determino a assessoria da Casa a elaboração e o envio dos pedidos solicitados pelos vereadores na palavra livre. Passamos para a ordem do dia. Solicito a primeira secretária efetuar a leitura do projeto de lei número 28 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo e seus pareceres técnicos. Projeto de Lei número 28, de 9 de junho de 2025, reenviado à Câmara Municipal de Vereadores em 4 de julho de 2025, dispõe sobre o valor mínimo para a cobrança de débitos inscritos em dívida ativa para a propositura das execuções fiscais e da outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal,
Comissão de Redação, Legislação e Justiça, parecer favorável. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município, parecer favorável. Coloco em discussão o projeto de lei número 28 de 2025 e seus pareceres técnicos. Então, o referido projeto, ele trata do valor mínimo de cobrança em relação a débitos existentes, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Em votação, os senhores vereadores que estiverem favoráveis à aprovação do referido projeto queiram permanecer como se encontram. Declaro aprovado, por unanimidade, o projeto de lei número 28 de 2025, juntamente com seus pareceres técnicos. Solicito à primeira secretária efetuar a leitura do projeto de lei número 33 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo e seus pareceres técnicos. Projeto de Lei número 33, de 18 de junho de 2025, autoriza o município de Itaiópolis receber em doação, com encargo, o bem imóvel que menciona e dá outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Comissão de Redação, Legislação e Justiça, parecer favorável. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município, parecer favorável. Comissão de Transporte, Comunicações, Obras e Serviços, parecer favorável. Coloco em discussão o projeto de lei número 33 de 2025 e seus pareceres técnicos. Discussão, nossa presidente. A gente agradece também ao sindicato também por ter apoiado essa ação e também apoia também o pai da nossa vereadora Josete também por ter doado no início. É uma ação que vai ajudar muito o nosso Itaiópolis e também agradecer também o apoio do nosso prefeito Ivan por tomar situação e ir lá e fazer acontecer o que precisava ser feito há muito tempo atrás. Obrigado. Também agradecemos, né, a família Ais pela doação que já realizou no passado e continua com esse trabalho, né, para que a população tenha mais benefícios. Gratidão à sua família, companheira Josete. Eu agradeço muito aos nobres companheiros vereadores por esse agradecimento e quero também deixar vocês cientes de que o meu pai já faleceu, já vai fazer 5 anos, em agosto. Então, e que a minha irmã está honrando o compromisso do meu pai, porque esta área ficou dentro das áreas que ela herdou dele. Então, a minha irmã Ruth, meus agradecimentos, né, especial para ela, porque ela está honrando o compromisso do meu pai. Muito obrigado para vocês. Em votação, os senhores vereadores que estiverem favoráveis à aprovação do referido projeto queiram permanecer como se encontram. Declaro aprovado, por unanimidade, o projeto de lei número 33 de 2025, juntamente com seus pareceres técnicos. Solicito à primeira secretária efetuar a leitura do projeto de lei número 36 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo e seus pareceres técnicos. Projeto de Lei número 36/2025, de 30 de junho de 2025. Institui o Plano Plurianual do município de Itaiópolis para o quadriênio 2026 a 2029 e dá outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município, parecer favorável. Coloco em discussão o projeto de lei número 36 de 2025 e seus pareceres técnicos. Então, o PPA, né, é um instrumento que define as prioridades, as metas, os investimentos para os próximos 4 anos, de 2026 a 2029, o qual nós participamos dessa apresentação pelo Executivo. Em votação, os senhores vereadores que estiverem favoráveis à aprovação do referido projeto queiram permanecer como se encontram. Declaro aprovado, por unanimidade, o projeto de lei número 36 de 2025, juntamente com seus pareceres técnicos.
Solicito à primeira secretária efetuar a leitura do projeto de lei número 38 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo e seus pareceres técnicos. Projeto de Lei número 38, de 2 de julho de 2025, autoriza a abertura de crédito adicional, suplementar e da outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Comissão de Redação, Legislação e Justiça, parecer favorável. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município, parecer favorável. Coloco em discussão o projeto de lei número 38 de 2025 e seus pareceres técnicos. Este projeto, então, é a suplementação, de R$1 milhão, que retorna aos cofres do Poder Executivo e que resultou do trabalho conjunto de todos nós, vereadores. Em votação, os senhores vereadores que estiverem favoráveis à aprovação do referido projeto queiram permanecer como se encontram. Declaro aprovado por unanimidade o projeto de lei número 38 de 2025, juntamente com seus pareceres técnicos. Solicito à primeira secretária efetuar a leitura do projeto de lei número 39 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo e seus pareceres técnicos. Projeto de Lei número 39, de 3 de julho de 2025, autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil S.A., com a garantia da União e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Comissão de Redação, Legislação e Justiça, parecer favorável. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município, parecer favorável. Coloco em discussão o projeto de lei número 39 de 2025 e seus pareceres técnicos. O referido projeto, então, autoriza o Poder Executivo a efetuar empréstimo junto à Agência Banco do Brasil. Em votação, os senhores vereadores que estiverem favoráveis à aprovação do referido projeto queiram permanecer como se encontram. Declaro aprovado, por unanimidade, o projeto de lei número 39 de 2025, juntamente com seus pareceres técnicos. Não havendo outras matérias para deliberação pelo plenário e esgotados os assuntos que nortearam a realização desta sessão, encerro-a, agradecendo a presença de todos e convido os pares companheiros para a próxima sessão ordinária a ser realizada em 1º de agosto, nas formas regimentais. Desejo a todos uma boa noite com momentos de descanso e renovação.